Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump. E para falar sobre este assunto, a gente conversa com quem entende. Vamos conversar com o Rodrigo Provazzi, ele que é executivo de gestão de risco e economista e que nos dá o prazer de participar do nosso programa de hoje. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza aí da participação aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leandro, estar aqui com você novamente, um prazer grande. Maravilha. Rodrigo, deixa eu dar o pontapé inicial. A gente viu aí que no primeiro momento veio uma medida um pouco mais dura, depois houve uma certa flexibilização para alguns produtos e agora a sinalização de que pode haver a redução de tarifas, sobretudo para carnes, bovinas e também para o café, que são produtos muito consumidos lá nos Estados Unidos. A primeira pergunta que eu te faço é: você acredita que é possível, a partir de uma negociação mais direta, desse encontro da abertura que há do encontro do Donald Trump com o presidente Lula e o esforço da diplomacia e do setor produtivo brasileiro industrial também, a gente viu a CNI em comitiva lá, e de parlamentares, pode de fato resultar numa situação um pouco melhor, ou seja, numa queda ou mesmo na retirada de algumas dessas tarifas de outros produtos brasileiros, sobretudo do agro? Sim, Leandro, eu acredito que essa semana foi uma semana muito favorável, em que nós tivemos algumas sinalizações do governo americano, dando um espaço, né, trazendo uma abertura que até pouco tempo atrás não existia. Então, eu acho que o que motiva essa abertura de espaço é não só essa atuação, como você bem pontuou, da iniciativa privada e também da diplomacia brasileira, a própria participação do presidente Lula na ONU e o encontro que ele teve com Donald Trump, ele teve ali uns bastidores, né, que permitiram aquele encontro, mas também acho que uma própria pressão interna dentro dos Estados Unidos, de empresas clientes de produtores rurais brasileiros, também tem feito uma força muito grande para esse movimento. A gente sabe que quando se trata de questão comercial não tem ingênuo nesse processo. Claro que a gente sabe que essa química que o Donald Trump anunciou em relação ao presidente Lula, ela tem, digamos assim, o laboratório começou a funcionar um pouquinho antes, né, para que essa química funcionasse. A gente sabe que o setor produtivo teve uma atuação super importante, com uma articulação muito forte lá no gabinete presidencial, diretamente no gabinete presidencial. E eu te faço a seguinte pergunta, Rodrigo. Num primeiro momento, avaliou-se que o setor agrícola, o setor primário, ele seria talvez um dos mais impactados. O que a gente está vendo agora é que há uma mudança de perspectiva, que talvez a indústria, de fato, seja o setor mais afetado por essa questão do tarifaço. Está correta essa avaliação que se faz atualmente a respeito do impacto das tarifas na economia brasileira? Eu concordo com você. Eu acho que a divisão que aconteceu ela foi muito menos sobre o setor de cada um dos itens, né? Se o item ele está contido numa lista de um determinado setor ou não. Acho que não foi essa exatamente o ponto de partida para a tomada de decisão, mas sim uma visão de dependência da economia americana sobre fornecedores brasileiros. Então, num primeiro momento, veio uma lista de exceções que nós sentimos falta, né, de alguns produtos do agronegócio. Destaco bastante o café, né? A gente sabe o quanto que o café brasileiro é importante para o mercado americano, e eu acho que esses ajustes agora eles passam a ser feitos de uma forma até natural, né? Acho que no final a lei da oferta e da demanda ali, ela está se fazendo cumprir. Uhum. É porque há um temor, inclusive, que a questão do encarecimento dos produtos primários brasileiros tivesse um impacto na inflação norte-americana, que não seria nada positivo para o mundo todo. Queria que você explicasse para a gente como é essa dinâmica, por que a gente está tão preocupado com a inflação lá nos Estados Unidos. Perfeito. Da mesma forma, Leandro, que não é simples para o produtor brasileiro ele
encontrar um novo comprador para o seu produto, também para o cliente americano não é simples ele encontrar, ele substituir um fornecimento. Vou usar o café novamente como exemplo. Não existe outro país que atenda aquele mercado com a qualidade e a quantidade que nós fazemos, né? Então, nesse caso, a alternativa que sobra para o cliente americano é comprar com o aumento da tarifa, né? Isso encarece muito a matéria-prima dele. Isso causa dois efeitos principais. O primeiro, ele precisa de alguma forma repassar esse custo para o consumidor final, e isso traz uma perspectiva de aumento da inflação para os Estados Unidos, e nós estamos vivendo um momento atual no mundo em que, pós-Covid, a inflação foi um tema, né, o tema mais combatido pelos bancos centrais. Então, a inflação ainda é um assunto que causa muito susto em qualquer presidente de banco central. E o outro efeito, eu tinha comentado que eram dois, o outro efeito é que diminui muito a margem também de lucro dessas empresas americanas que compram, né? Eles não repassam 100% do seu aumento de custo, consequentemente elas acabam tendo uma diminuição de lucro também. Uhum. Rodrigo, por que se diz tanto que a inflação nos Estados Unidos ela passa a ser restritiva do ponto de vista da aplicação de investimentos norte-americanos em outros países? A gente sabe que o Brasil, o principal parceiro comercial é a China, mas o principal investidor aqui no Brasil são os Estados Unidos. Quer dizer, de que maneira esta relação, se mantiver conturbada, e a gente imagina que ela vai arrefecer esse processo, poderia impactar, por exemplo, neste processo de dinâmica da economia brasileira, conjuntamente com a economia norte-americana? Excelente. A moeda, o dólar, né, ela ainda é a moeda base para a economia mundial, e uma vez que você tem uma alta taxa de inflação no mercado americano, né, o mercado onde o dólar ele é feito, você acaba tendo uma predisposição para uma maior taxa de juros, a taxa de juros básica da economia. Você tendo uma alta taxa de juros básica na economia, o que acontece? Os títulos de renda fixa do mercado americano, eles acabam carregando esse aumento na taxa de juros, e fica muito atrativo você fazer investimento em dólar, que é a principal moeda do mundo hoje, e ainda com taxa de juros com risco baixo, mas taxas muito altas. Então fica difícil você retirar os investimentos dos Estados Unidos e redistribuir para outras regiões, como o Brasil, por exemplo. Uhum. A gente viu, por exemplo, Rodrigo, que o presidente norte-americano ele usou como base da argumentação um argumento que me parece não é verdadeiro, que é o déficit da balança comercial americana. A gente está vendo aí que, na verdade, tem muito superávit. E a gente sabe, Rodrigo, que a questão da economia ela é muito mais... não é que ela seja mais, ela leva em consideração também a previsão, ou seja, a percepção que as pessoas têm a respeito da dinâmica que virá ali na frente. E muitas vezes esse processo ele acaba não se confirmando, claro. Mas diante de uma mudança de rumo, como foi, por exemplo, o que foi feito pelo governo norte-americano, no que diz respeito à economia daquele país, a economia estadunidense, de certa maneira isso reforça, vamos dizer assim, a confiança, ou reforçou a confiança que os mercados globais têm em relação à dinâmica da economia, sobretudo porque ela é puxada pelos Estados Unidos, a gente sabe disso, é a principal economia do mundo. Esta percepção ela ficou afetada, Rodrigo, no que diz respeito à confiança que os mercados têm em relação a fazer negócio com os norte-americanos? Essa confiança ela foi quebrada, sim, no primeiro semestre, né, com as decisões do governo Trump, e não é assim, muito difícil, eu não vou nem falar que não é fácil, é muito difícil você recuperar o nível de confiança, e estamos vivendo uma semana positiva, mas ali as coisas acontecem de uma forma tão volátil que não nos surpreenderia mais se na semana que vem a gente tivesse algumas mudanças drásticas de direção, né? A semana é de otimismo, eu acho que algumas sinalizações muito positivas elas vieram, sim, mas eu acho que o mercado ainda está muito cauteloso. Hoje em dia, acho que a euforia com relação ao que vem da política, né, dos Estados Unidos, o mercado ainda está muito cauteloso com relação a isso.
Ao mesmo tempo, Leandro, a política ela não consegue se descolar da economia. E talvez nós estejamos muito próximos do momento em que a economia ela vai começar a direcionar esses movimentos políticos. E isso eu quero dizer, se começar a ter um aumento da taxa de inflação nos Estados Unidos, se isso começar a bater no bolso dos itens básicos ali do consumidor americano, pode ser que essa mudança de direção ela se solidifique. Agora, foi uma jogada, uma aposta bem alta, né, do Donald Trump quando adota essa postura de trazer todo mundo para renegociar as relações comerciais, não é isso? Me pareceu ousado, eu diria, né? Muito ousado, muito surpreendente. Eu acho que poucos estavam preparados para aquilo ou esperando esse tipo de decisão que foi tomada. E de novo, eu acho que ao mesmo tempo que ele bate, no momento seguinte ele assopra, mas ele não tem o menor pudor também em voltar atrás e com ameaças, né? Ele acaba usando a questão tarifária como uma política de ameaças a quem não faz as coisas da forma que ele quer. Não só dentro dos Estados Unidos, mas principalmente para fora. Rodrigo, eu quero pegar um gancho nessa questão do redirecionamento dos mercados, né? A gente viu aí que o Brasil, num primeiro momento, as manifestações foram, bem, se não há solução, vamos tentar buscar outros mercados. A gente vê que o Brasil, sobretudo no que diz respeito ao setor agropecuário, tem aberto muitos mercados, principalmente olhando aí o mercado asiático, que tem um potencial de crescimento absurdo, a gente sabe disso, mas também outros segmentos, claro, com menor peso, etc. Mas, enfim... você mesmo disse, quer dizer, não é fácil, de fato, você resgatar a credibilidade, não é que não seja fácil, é muito difícil você voltar a ter uma relação comercial de confiança. Na medida em que o Brasil redirecionar ou conseguir parte daquele volume que era exportado para os Estados Unidos, levar para outros mercados, a tendência é que você não volte mais a ganhar aquela confiança, né? Porque a gente sabe que os asiáticos, por exemplo, muito mais do que a qualidade do produto, também trabalham muito na questão da confiança e da credibilidade desses mercados, né? Eu diria que nós tivemos uma abertura de portas que nós estávamos esperando há algum tempo em alguns mercados e esse momento geopolítico ele nos permitiu que essas portas fossem finalmente abertas, e você tocou, acho que na palavra que para mim é fundamental, que é confiança. Eu acho que as empresas brasileiras, o produtor pequeno, médio brasileiro, que tenha essa ambição, né, de explorar novos mercados, de abrir novas fronteiras, eu acho que eles têm que estar muito preparados para que, uma vez que essa confiança ela seja dada, você não perca essa confiança. Você falou muito bem, a cultura asiática é uma cultura muito baseada em confiança, e uma vez que essa confiança é quebrada, é praticamente impossível você resgatá-la numa mesma geração. Então, talvez o Donald Trump, presidente norte-americano, tenha aberto uma porta que a gente esperava há tanto tempo que ela se abrisse. Ele ajudou muito nesse sentido, Leandro, e eu vejo uma situação num futuro médio prazo em que nós tenhamos esses novos mercados abertos para a gente e também o mercado americano retomando, não sei se aos mesmos níveis de compra, não sei se a gente vai ter capacidade de prover, mas talvez a gente esteja próximo de chegar no momento ideal nesse sentido. Maravilha, Rodrigo. Eu vou pedir uma gentileza, vou fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta, tá bom? Combinado. Maravilha. Para você que está conosco, não saia daí, a gente volta já já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o tarifaço do governo dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Para isso, eu estou conversando com quem conhece do assunto, o economista Rodrigo Provazzi, que também é executivo de gestão de risco, que está nos dando o prazer desta conversa. Rodrigo, no final do primeiro bloco, você falou a respeito, por exemplo, de uma possível retomada das compras norte-americanas, talvez não no mesmo volume, porque, claro, a gente acaba direcionando uma parte que passa a ser um fluxo mais perene para outros mercados. A gente viu, por exemplo, que na primeira crise do primeiro governo do Donald Trump, o Brasil aproveitou muito bem aquele vácuo que
apareceu em razão da guerra comercial dos Estados Unidos e aumentamos substancialmente as nossas vendas de grãos, sobretudo soja, para aquele mercado chinês. Você imagina que para outros produtos brasileiros há também uma tendência de que isso aconteça? Eu acredito que sim, Leandro. Vou aproveitar o fechamento do acordo recente entre Mercosul e os países do EFTA, né? E onde, por exemplo, abriu um espaço muito grande para produtos de maior valor agregado do nosso agronegócio, né? Destaco entre eles a fruticultura, por exemplo, né? Então, eu imagino que sim, mas nós também não podemos ser ingênuos e devemos perceber que cada país está defendendo o seu quintal também, né? Você mencionou agora a primeira crise ali do governo Donald Trump. Recentemente também, essa semana, a China já soltou um comunicado dizendo que ela está disposta a comprar mais soja do mercado americano em troca de outros benefícios comerciais. Agora, isso enseja, Rodrigo, uma pergunta que é importante. Quer dizer, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que a gente viu aí foi uma pulverização dos processos produtivos, né? Quer dizer, dava a impressão que a economia ela funcionava exatamente neste modelo de fluxos que acabavam vindo de vários pontos do globo, de acordo naturalmente com a estratégia empresarial, que é aquilo que se buscava, ou seja, a chamada globalização da economia. De repente veio a Covid-19 e alguns países perceberam que eles eram muito vulneráveis em relação à disponibilidade de certos insumos que eram essenciais para seus países. E agora a gente viu muito discurso crescendo aí, sobretudo no que diz respeito ao protecionismo. A gente sabe que o Brasil ele se coloca muito bem quando trabalhamos no multilateralismo. E a gente está vendo o esforço até do próprio governo para manter isso. Você imagina que há uma tendência de que a gente dê um passo atrás no que diz respeito àquela formatação, aquela arquitetura da economia global? Há uma tendência de que, de fato, se volte um pouco ao que se tinha antes, ou seja, os países passem a ser detentores dos processos industriais internos mais protegidos? Eu acredito, Leandro, que há sim uma tendência para uma certa internacionalização, né, dos processos produtivos de algumas cadeias de valor, né, como mineração, por exemplo, é uma cadeia sempre classificada como estratégica, né, pelos países, mas da forma que nós estamos formatados hoje, eu diria que voltar ao modelo pré-Segunda Guerra Mundial, isso nós ficaremos bem distantes, né, daquele modelo. Mas que sim, nós estamos dando alguns passos atrás, eu acho que sim, e não vejo uma tendência de retomada tão próxima. Mas esses passos atrás, eles nos levariam, por exemplo, a que estágio, na tua opinião, Rodrigo? Eu acho que um estágio, Leandro, em que os países eles estarão cada vez mais buscando proteger os seus trabalhadores, a sua população, e sem ter tanta certeza também do que vai ser esse modelo futuro. Nós estamos no meio de uma revolução que a gente ainda não tem a menor ideia do que vai sair dessa revolução, que é a revolução da inteligência artificial, né? Alguns dizem que isso, na verdade, seria uma bolha, que não tem nada por trás, mas se nós verificarmos a quantidade de dinheiro que está sendo investida e a quantidade de corporações que estão fazendo esses investimentos, eu acredito que a gente não escapa dessa revolução da inteligência artificial. Então, eu digo tudo isso porque talvez os mercados mais desenvolvidos eles já estejam percebendo um futuro em que o protecionismo ele vai ser necessário para dar conta dessa quantidade, dessa massa de trabalhadores que podem ter seus empregos, no mínimo, muito alterados por conta dessa nova tecnologia. O que a gente tem visto nos últimos anos, e talvez o ponto mais alto tenha sido exatamente o Brexit, quer dizer, a saída do Reino Unido da União Europeia, é uma discussão de que talvez os países fora dos blocos econômicos eles possam se proteger melhor. Você entende dessa maneira também? Eu entendo que sim, mas não necessariamente concordo com esse movimento,
tá? Mas se você pretende proteger a sua população, acho que um dos caminhos mais naturais seria você se fechar para o mundo exterior. E nesse processo de fechamento, essa, essa, essas consolidações de países, essas comunhões de países, elas acabam deixando de fazer sentido. Tá? Sem contar o impacto que isso traz também na questão migratória global. Né? Esse é um outro ponto, a questão dos imigrantes, que também tem sido um tema de muito debate. Uhum. Aliás, essa questão da imigração ela é uma questão super central. Mas a tua resposta também me leva por uma outra questão, Rodrigo. A gente viu agora que o acordo União Europeia-Mercosul ele avançou, com todo mundo que a gente fala, muito otimismo de que ele vai ser homologado aí por todos os países, né? E entre em vigor. E aí o que a gente viu, por exemplo, no ano passado foi que agricultores europeus, espanhóis, franceses, alemães e por aí vai, por exemplo, os próprios espanhóis atacaram produtos alimentícios que vinham do Marrocos por meio de caminhões, destruíram esses produtos. O que eu vi foi que aqueles protestos eles resultaram num pacote de ajuda que passou de 50 bilhões de euros para os produtores rurais. Eu te pergunto o seguinte, diante desse desafio que a gente tem, que é exatamente os países olhando para as suas economias internas e vendo a necessidade de estabelecer relações comerciais mais fluidas para alguns segmentos, a gente pode imaginar que o futuro está no meio termo, pelo que você me disse até agora? O futuro está no meio do caminho? Eu acho que ele está. A solução para a gente encontrar esse futuro, acho que ele passa pelo meio do caminho. Então, economias nem tão abertas quanto nós estávamos vivenciando, mas também sem rupturas tão presentes quanto a que nós vimos atualmente, né? Ali através do governo dos Estados Unidos. E também eu acho que passa por negociações cada vez mais individualizadas. Eu acho que quando essas negociações e quando os termos a serem negociados eles estão nesse nível de granularidade, eu entendo que é mais fácil você encontrar os pontos de convergência para a negociação. Tá? Então, até a atuação recente do conjunto ali de governo com iniciativa privada para derrubar, né, o tarifaço para alguns produtos brasileiros, eu acho que deixa claro como essa visão individual, produto a produto, ela demonstrou ter um sucesso bastante grande. Mas como enfrentar, Rodrigo, pressões tão fortes, como a gente sabe que o setor primário tem na Europa, e a gente viu, por exemplo, como eles realmente são muito fortes. Como enfrentar, como os europeus vão enfrentar uma situação como essa, sabendo que, digamos assim, a parte mais competitiva que nós temos aqui do Mercosul é exatamente a questão agropecuária. Quer dizer, a nossa agropecuária ela tem todas as condições do ponto de vista do comparativo competitivo. O Brasil, a Argentina, enfim, os nossos países aqui do Mercosul têm muito mais capacidade. Como enfrentar subsídios tão fortes? Porque, por exemplo, a gente sabe que um pecuarista francês ele recebe R$6.000 mensais para a vaquinha ficar lá paradinha sem fazer nada. Como equilibrar, por exemplo, esta questão? E nunca, você é um executivo de gestão de risco, talvez nunca o risco tenha sido tão grande, né? E esse risco, acho que o segredo é como a gente lida com ele de uma forma a transformá-lo numa oportunidade, né? Mas a questão agropecuária na Europa e em alguns países europeus, que acho que é o mais emblemático, os produtores rurais ali, eles são vistos quase como artesãos, né? E aí tem sim uma cultura de proteção dessas particularidades e dessas individualidades. Ao mesmo tempo, o modelo que eles atuam lá é um modelo que não permite a escalabilidade de quantidade de produtos, né? Tanto que a carne bovina
é extremamente cara no mercado europeu. Então, acho que se nós encontrarmos, por exemplo, um ponto de convergência de que nós não vamos substituir o que eles fazem, mas nós vamos complementar com produtos parecidos, mas com outra natureza, com outro propósito, talvez ali esteja um ponto de convergência. Obviamente, eu estou aqui tentando encontrar pontos de convergência para temas que a gente vem há décadas, né, tentando resolver e não conseguimos. Mas eu acho que encontrar essa visão de que existe espaço para convivência entre os dois produtos pode ser um caminho. De alguma maneira, a postura norte-americana acendeu o alerta global de que é preciso buscar novas parcerias, ou seja, redimensionar a dinâmica econômica global? Sim, o que os Estados Unidos fez foi uma quebra de confiança generalizada, né? Parceiros históricos, estratégicos americanos foram atacados, né, de forma muitas vezes até pouco elegante, né, pelo governo Trump, e essa quebra de confiança ela tem impactos ali a longo prazo, né? Hoje, esse ano, próximo ano, o que se busca fazer é resolver o tema tarifaço dentro das melhores condições possíveis. Mas, para o médio e longo prazo, os efeitos são muito importantes. E eu acredito que esses efeitos podem significar, inclusive, uma aproximação de países que antes onde não existiu essa aproximação. Rodrigo, para a gente levar a nossa mercadoria competitiva para outros mercados, são necessários investimentos em infraestrutura. Uma delas é a saída aqui pelo Pacífico, né, que a gente está vendo que está ocorrendo. Olhando do ponto de vista estrutural, a nossa economia ela, está no bom caminho. Não vou dizer que ela está preparada, porque a gente sabe que ela não está preparada, mas ela está no bom caminho, ou que freio de arrumação deveria ser tomado para que a gente, de fato, conseguisse reduzir os nossos custos internos e poder, de fato, ser competitivo, ainda mais competitivo no mercado externo? Esse é um setor, né, Leandro, que ele é bastante dependente de infraestrutura que, por princípio, o setor público deveria prover, né? Você comentou agora recentemente sobre os subsídios, por exemplo, que produtores europeus recebem. Infelizmente, eu não percebo, e eu não estou falando somente agora, mas já há alguns anos, eu não percebo um plano estratégico para tratar esses temas dentro do Brasil. Tá? A gente tem sim uma iniciativa muito importante, muito interessante em andamento, que é a abertura, né, para que nossos produtos cheguem diretamente até o Pacífico, mas eu não sei, por exemplo, se houver uma mudança de governo na próxima eleição, se esse tipo de iniciativa ela continua com o nível de prioridade que nós estamos hoje. Talvez estejamos pecando ainda na questão do planejamento, de fato, que é uma coisa que desde quando eu nasci, viu, Rodrigo? Eu era criança, e olha que faz tempo, viu? Eu vejo essa questão da descontinuidade, né? Quer dizer, a política influenciando e impactando fortemente no desenvolvimento econômico. Você falou agora há pouco para a gente ali que a economia talvez esteja exercendo uma pressão forte para influenciar de fato alguns aspectos econômicos, mas o que a gente tem visto é muito mais a política atrapalhando de fato os agentes econômicos. Rodrigo, foi um prazer enorme ter conversado com você. Seja sempre bem-vindo, volte sempre e a gente se vê, viu? Conversei com o Rodrigo Provasi. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado, Leandro. Um prazer falar com você e com sua audiência. O prazer foi todo nosso. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e a gente se vê. Tchau, tchau.